Então, vamos lá. Então, a questão familiar, né? Não foi fácil, porque é isso, né? Eu orgulho da família, uma pessoa que se formou, tem um bom emprego, e de repente larga tudo e vai morar numa Kombi com um cara que meus pais, assim, nem conheciam, né? Era meu namorado na época, o Rodolfo. Hoje a gente mora junto, né? Mas na época, para os meus pais, nossa, conhecer um cara agora, largou o emprego e vai virar hippie na praia, Tá né? louca. Então, assim, para os meus pais, aquilo ali foi uma loucura. Eles não apoiaram, né? Porque eles acharam que eu tinha que cair em consciência que ia dar errado. Aham. Então, no começo, meus pais não me apoiaram e falaram assim: ah, você vai perceber que você fez o seu erro na hora certa. Então, eles meio que deixaram eu, assim, Quebrar viver, a cara, né? Só que não me apoiando. E quando eu falei assim: olha, isso vai mudar minha vida. Porque tem toda uma história por trás, né? Não simplesmente, vou vender minha arte na praia. Eu já estava morando com o Rodolfo, que é o meu companheiro, e na época que eu me formei, assim, eu trabalhava, e o Rodolfo também trabalhava em São Paulo, só que veio a pandemia, né? Uhum. E aí na pandemia mudou, assim, para muita gente, inclusive para mim e para o Rodolfo. Também teve a questão do meu sogro, né, que veio a falecer, e a gente morava na casa com ele, né? E aí a vida meio que virou de ponta cabeça, assim, né? A gente tinha vários planos, várias ideias, assim, só que aí vem a pandemia e acaba deixando a gente meio que ir agora, né? Como que vai ser daqui pra frente? O Rodolfo tinha a Kombi, né? Que o meu sogro tinha deixado pra ele. E eu falei assim, vamos sair, vamos, já que a gente quer vender a casa, né? Porque uma das ideias era vender aquela casa e não ficar mais lá, né? E aí eu falei, né, não adianta a gente vender uma casa para com o dinheiro na mão, então vamos conhecer lugares, vamos viajar para ver se a gente gosta de um lugar e a gente vende a casa, né? E aí eu sou capricorniana, então tava já com o plano A, B, C, tudo lá para não gastar dinheiro à toa, né? E a gente foi viajar de Kombi e mesmo tendo essa casa, né? Então, assim, minha mãe e meu pai achou que foi uma loucura minha, né? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu estava fazendo o melhor para mim e pro Rodolfo, que era a pessoa que eu tinha escolhido pra gente viver junto, né? E aí, hoje, depois de participar do Largados, a gente já tinha uma ideia, porque pra vocês terem noção, a gente morava no centro de São Paulo. Uhum. Só que a gente tinha lago com carpa, tinha já criado pato, porquinho da Índia, tartaruga, cachorro. Então, assim, a gente já gostava de bicho, né? E aí o Rodolfo já tinha vontade também de morar num sítio. E quando eu participo do Largados, quando eu vou viajar de Kombi, aí acontece o negócio do Largados, aí meu pai fala, meu Deus, minha filha, mas você não vai aguentar 5 dias nesse negócio de selva aí, sabe? Então, assim, meus pais no começo ficaram um pouco assustados também com a proposta do Largados. Também nem Até julgo, porque, né? Do nada vai ficar pelada na televisão. Aí eu falei, não, é um desafio de sobrevivência, expliquei. Hoje em dia meus pais super entendem a proposta do programa, que não é algo sexual, é algo que é sobrevivência mesmo. E a gente não vai com esse intuito de conhecer pessoas, né? O Rodolfo super me apoia também, né, em relação a isso. E aí foi isso, assim, né? Agora eu vendi a casa e conheci lá no Largados e Pelados, na Colômbia, o Juliano. Sim. Que é o que pegou o mel. mel. E ele tava vendendo um sítio. Gente. E aí, na época, eu falei pro Rodolfo, falei, olha, tem um participante que tem um sítio que ele tá vendendo e tal. Então, a gente vendeu a casa e eu comprei o sítio. Então, foi, assim, uma mudança total de vida. E hoje eu moro aqui na atividade nesse sítio, desde da minha participação na Colômbia. Que legal.